É neste contexto que decorre em Maputo o diálogo entre o governo e a Renamo, em resposta ao pedido deste partido político, no sentido de, com urgência, encetar-se esse diálogo. Apesar da anunciada urgência, o início efetivo do diálogo foi precedido por um conjunto de pré-condições incompreensíveis apresentadas por aquele partido. A primeira condição apresentada ao governo tinha a ver com a necessidade do diálogo decorrer num local, entre aspas, neutro, ou, entre aspas, também digno. Quando o encontro finalmente se efetivou, este partido prosseguiu com a sua postura, ensaiando outras pré-condições destinadas a atrasar este processo do diálogo que ele próprio solicitara. As pré-condições apresentadas por este partido político nesta fase incluíam a limitação da circulação das forças de defesa e segurança em algumas áreas do espaço nacional e a proposta de intromissão do governo em assuntos que não eram da sua alçada, dada a separação de poderes que caracteriza o Estado de Direito Democrático em Moçambique. O início efetivo do diálogo tomou a forma na apresentação à delegação do governo do primeiro ponto da agenda atinente à legislação eleitoral. Este ponto contém 12 princípios, incluindo aqueles que não colheram consenso na revisão pela Assembleia da República da lei eleitoral que regeu as eleições de 20 de novembro último. Entre os pontos que não colheram consenso nesta magna casa, destaca-se o relativo à Comissão Nacional de Eleições, no qual o partido que defende a despartidarização do Estado, repetimos, a despartidarização do Estado, sugere uma bipartidização total daquele órgão entre a Frelimo e ele próprio. Com efeito, o conteúdo que este partido dá ao seu conceito de paridade ignora por completo que nestes mais de 21 anos de paz, a democracia multipartidária moçambicana fez emergir um numeroso número de partidos políticos, uma magistratura judicial e um Ministério Público credíveis e organizações da sociedade civil muito prestigiadas. A sugestão de que todos os partidos devem ir em igualdade de circunstância às eleições significa que, no cumprimento deste conceito de paridade, se tivermos 5 dezenas de partidos políticos em Moçambique, todos eles devem estar representados nos órgãos eleitorais. Não se vislumbra aqui a viabilidade de uma Comissão Nacional de Eleições com meia centena de partidos a decidir sobre matéria que precisa de tanta concentração e serenidade como as eleições. Em contrapartida, e em consideração às recomendações dos observadores nacionais e estrangeiros, temos defendido a constituição de uma Comissão Nacional de Eleições profissionalizada. Todavia, tivemos de abrir espaço para acomodar a parte da insistência deste partido com assento parlamentar. Por isso, acabamos tendo uma Comissão Nacional de Eleições híbrida, com a participação dos partidos políticos, da sociedade civil e de profissionais da nossa magistratura. O princípio da proporcionalidade para a constituição dos órgãos do Estado que integram cidadãos eleitos pela Assembleia da República está previsto na Constituição da República. Isto reflete-se, por exemplo, em órgãos como o Conselho Constitucional, o Conselho de Estado, o Conselho Superior da Magistratura Social, o Conselho Superior da Comunicação Social, a Comissão Permanente da Assembleia da República
e as comissões de trabalho deste órgão do Poder Legislativo, bem como a composição das suas delegações ao exterior. Dos 12 pontos e 19 alíneas apresentados na mesa do diálogo, o Governo concordou total ou parcialmente com 16 alíneas, mas discorda com 3 alíneas, por motivos acima apresentados. A concordância do Governo com as 16 alíneas constitui uma demonstração inequívoca do seu empenho para o aprofundamento do diálogo, da reconciliação, da paz e da concórdia nacional. As intervenções que dão corpo a este diálogo têm estado a ser registradas em atas. Estas atas são, por isso, meras transcrições do que cada um vai dizendo ao longo das sessões. Após a devida conferência e possíveis correções, estas atas deveriam ser assinadas pelas partes, não significando isso que as partes concordem com o que a outra parte disse ou defendeu. É assim que, mesmo quando havia desacordos, estas atas eram assinadas pelas partes. Infelizmente, isto deixou de acontecer a partir da 6ª ronda das sessões de diálogo, quando nasce a exigência de um acordo político com o Governo, o qual funcionaria como compromisso que, em definitivo, constituir-se-ia uma negação dos fundamentos do Estado de Direito que estamos a consolidar. Apesar de todos os pontos da agenda terem sido propostos por este partido, a forma como se tem portado na mesa do diálogo, a imposição de novas pré-condições e a forma imprevisível como age indicam que talvez o sentido de urgência que umbilicara ao seu pedido de audiência ao Governo tinha outros objetivos ainda por desvendar. Começamos a registrar, infelizmente, a obstrução do diálogo, com a alegação de que havia falta de acordo, mesmo com as garantias do Governo de que as 3 alíneas em que permanecem os desacordos não seriam abandonadas, mas tão somente congeladas para terem revisitadas posteriormente. Esta obstrução ganha uma nova dimensão com a exigência de mediadores internacionais. Esta exigência surge quando, num claro testemunho do seu compromisso com a concórdia e com a paz, o Governo havia já aceito a presença de observadores nacionais na mesa do diálogo. O diálogo não se pode confundir com um monólogo. O diálogo não é uma imposição unilateral de vontades sobre a governação. Isto é perigosamente antidemocrático para a nossa pátria amada. Os entendimentos neste diálogo devem garantir, em primeiro lugar, que os moçambicanos continuem a beneficiar das condições de vida que têm ou proporcionem-lhes níveis mais elevados de bem-estar. Em segundo lugar, os resultados deste diálogo devem reafirmar o imperativo da observância dos direitos constitucionais dos cidadãos e do primado da Magna Carta, incluindo a indivisibilidade da pátria moçambicana. O Governo está comprometido com diálogo com todos os segmentos da sociedade moçambicana, diálogo dentro das instituições que o ordenamento democrático do nosso Estado prescreve, diálogo sempre inovado, incluindo o que ocorre nas mais diversas circunstâncias da vida política, econômica, social e cultural do nosso povo e das instituições moçambicanas. Reconhecemos como nosso desafio continuar a alargar e a diversificar os mecanismos de diálogo e de interação
com grupos de interesse no meio rural e nas zonas urbanas. O alargamento e aperfeiçoamento desse diálogo, sempre desejados, terão enquadramento no contexto da nossa cultura política de buscar e tomar em consideração um crescente número de sensibilidades, experiências e saberes, todos úteis para a nossa ação governativa. Por isso, esta propensão ao diálogo permanecerá inabalável em áreas de construção de uma nação próspera, unida e em paz, e com crescente prestígio no concerto das nações. O diálogo nacional nunca será uma obra acabada. Ela terá de ser aperfeiçoada em cada instante. Haverá sempre que garantir a diversificação das plataformas de diálogo, englobando os mais diversos grupos de interesse. Trata-se de continuamente costurar teias de diálogo em que todos os segmentos da sociedade moçambicana, das zonas rurais e das zonas urbanas, se sintam incluídos na construção dos consensos alargados que esta pérola do Índico almeja. Continuaremos, pois, empenhados para que o diálogo nacional se alargue continuamente e seja continuamente profícuo. Queremos aqui reafirmar a nossa incondicional predisposição de nos encontrarmos com o Sr. Afonso Dhlakama para o diálogo. Nós, e repetimos, não queremos a guerra em Moçambique. A guerra deve ser assunto de ficção científica, de videogames e de produções literárias e cinematográficas. Por isso, tudo continuaremos a fazer para, através do diálogo, persistirmos no caminho da consolidação da paz em Moçambique. Distintos deputados, estivemos até agora a tratar do primeiro desafio, o desafio de diversificar os mecanismos de diálogo. Passamos agora para o segundo desafio, o desafio que se consubstancia no imperativo de imposição da autoridade do Estado em todo o espaço geográfico da nação moçambicana. Enquanto decorria o diálogo entre o governo e a RENAMO, passamos a testemunhar de forma preocupante, desde abril, a escalada de violência armada contra pessoas e bens ao longo da Estrada Nacional número 1, no troço entre o rio Save e Muxungue e na região de Vunduze, protagonizada pela mesma RENAMO, nossa interlocutora, às segundas-feiras, no Centro Internacional de Conferências Joaquim Alberto Chissano. Estes ataques são direcionados a viaturas civis, centros de saúde, esquadras da Polícia da República de Moçambique e a posições das Forças de Defesa e Segurança. Perante estes factos e com o objetivo de garantir a livre e segura circulação de pessoas e bens naquela região, o governo decidiu aumentar a presença do número de efetivos das Forças de Defesa e Segurança. Ao mesmo tempo, não cessam os nossos apelos, aos quais se juntam aos vindos de organizações da sociedade civil moçambicana e de organismos regionais e internacionais, para que a RENAMO pare com as suas ações militares, que têm vindo a semear luto e dor em muitas famílias e a causar a destruição de bens. Este cenário de ataques obrigou as Forças de Defesa e Segurança a cerca de 6 meses depois do início de ações armadas, repetimos, cerca de 6 meses depois, portanto, em outubro, a enveredarem pela via do restabelecimento da lei, ordem e segurança, tomando o controle de Santo Gira e Maringue, que, contrariamente à errônea mensagem de serem locais de paz e de pacata vida civil,